Depois eu me apresento, mas vamos estar lendo lá em Juízes 16. Dezesseis. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ela me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças. Repetir. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Eu creio, Deus, que em todo tempo a tua palavra se faz viva e a tua palavra se renova a cada manhã para a nossa vida. Que o nosso coração, Senhor, esteja pronto para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem. Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, tudo aquilo que tira de nós a condição de entender a tua palavra nesta noite, eu te peço agora que o Senhor jogue por terra, Pai. E que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Pode sentar. Alguns já viram falar meu nome por aqui. Algumas pessoas já me conhecem, eu creio, né? Pelo menos a Débora, o Jean, Dona Eusícia, o Agostinho, a Matilde. Algumas pessoas eu sei que me conhecem, mas meu nome é Andreia. E faz algum tempo, não só pela pandemia, mas faz algum tempo que eu tenho ficado mais quieta. Desde que meu marido morreu há 5 anos, eu fiquei meio abalada, né? Não tem como não viver um luto, né? E glória a Deus que o Senhor tem colocado no coração do apóstolo para me chamar, para me despertar, para me mostrar, para estar me sacudindo, para falar assim: ainda tem algo para você fazer. E aí hoje estamos aqui para falar um pouco, para pensar um pouco sobre Sansão. Estou com muita alegria que meu filho também está ali, mas a minha nora, minha cunhada, meus sobrinhos, a minha irmã. Então assim, é motivo para louvar o Senhor quando nós podemos estar aqui e ter o filho, irmão, irmã presente para te ouvir. Glória a Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio e na nossa vida. O texto que nós lemos, nós vimos que Sansão andou brincando um pouco, né? A paixão roubou dele um pouco da sensatez e algumas coisas que nós vamos ver como tranças. E nós vamos ver que ele tinha, e essa trança foi cortada por causa do comportamento que ele começou a ter. Ele era da tribo de Dan. Sansão era um homem da tribo de Dan, um homem que foi escolhido desde o ventre.
Foi separado, porque ser nazireu quer dizer ser separado. E ele foi separado desde o ventre. O que era ser nazireu e ser separado? Ele não podia comer nada que viesse da vide, nem uva. Quem gosta muito de uva, ele não podia comer uva, porque ele era um nazireu. Ele não podia tocar em nenhum cadáver, por ser separado. Ele não podia beber nenhuma bebida forte e ele não podia cortar o cabelo. Navalha não podia passar na cabeça dele. E como ele era escolhido desde o ventre, como ele era nazireu, como ele já vivia assim, talvez tudo isso fez com que ele descansasse naquilo que era a missão dele. E ele também se tornou, por assim dizer, escravo das paixões, que foi o que ele começou a viver ali com Dalila. Ele tinha uma força sobrenatural. Será que a força dele vinha mesmo do cabelo? Vamos ver algumas coisas por aqui, né? Sua força não estava colocada, a força em si não estava colocada no cabelo dele. Mas como ele brincou, como ele foi desobedecendo, como ele foi achando que era dono da situação, e quando o cabelo dele foi cortado, a força dele foi embora. Mas antes de falar que ele não tinha mais força, ele nem percebeu o quê? Que Deus já não estava mais presente com ele. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos ter cuidados. Nós não podemos descansar. Sabe, eu tenho uma promessa, então vou ver de qualquer maneira que no final essa promessa vai cumprir. Sansão foi aos poucos, ele foi contando. Ele falou uma vez, imagina, ele falou uma vez que era para, se você me amarrar com cordas virgens, a minha força vai embora. E ela amarrou, e os filisteus vieram, ele se levantou naquela hora e lutou e venceu. A primeira vez já não era para ele ter acordado que ela estava chamando os filisteus para ele? Era para ele ter parado. Mas isso é o que ser escravo das paixões faz com a pessoa. E foi a primeira, e foi a segunda. E na terceira vez ela falou assim: já não aguento mais, Sansão. Eu falo com você, e você está mentindo para mim a respeito do que tira a sua força. E aí ele começa a ficar entristecido e conta a verdade para ela. Navalha não pode passar na minha cabeça. Porque das outras coisas aqui que ele não podia fazer, naquele momento ele não estava fazendo. Mas o da navalha, ele pôde contar o segredo. Tirou o cabelo dele, a força dele se foi. Vamos ver algumas coisas que ele tinha e ele foi perdendo com essas tranças. Vamos colocar como a primeira trança a sabedoria. Sansão era sábio. Ele falava por enigmas. Ele conseguia lançar um enigma e as pessoas não conseguirem decifrar o que era aquele enigma. E a sabedoria dele era fácil de sair. Era fácil de ser cortada essa trança. A navalha da insensatez, que foi como ele começou a agir. Veio para cortar a trança da sabedoria. Ele começou a ficar cheio de si. Ele começou a se achar invencível. E quando nós começamos a ficar assim, uma brecha é aberta. E as forças espirituais se vão. Nós não vamos perder a força física como Sansão. Mas quantas vezes nós vivemos de uma forma que um dia ou outro a gente parece que está assim, sem nenhuma força. Parece que você olha para a situação toda, mas eu não consigo, o que eu vou fazer? Nós temos que ter cuidado com as brechas. A sabedoria vem do alto e nós temos que manter essa sabedoria.
Lá em Provérbios fala que nós temos que comprar a sabedoria com tudo o que nós temos. E por um momento de insensatez, essa trança de sabedoria foi cortada. Uma outra trança, a segunda trança, seria a trança da humildade. Imagina Sansão ali deitado no colo de Dalila, se achando invencível, e quem olhasse para ele dormindo, ele ia parecer tão humilde. Mas essa trança de humildade também pode ser cortada com a navalha da soberba. Por que soberba? Porque a soberba precede a ruína. E ele começou a se sentir assim: eu sou invencível. E lá se vai mais uma trança. E a terceira trança que ele tinha era a trança da valentia. Ele era um homem valente. Ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão era um homem valente. Mas a trança da valentia também podia cair por terra. Seria fácil cortá-la com a navalha da vaidade. E a navalha da vaidade corta a valentia. Porque ele achava que na queda de braço com o valente, ele sempre vencia. E era o que tinha acontecido até então. As batalhas que ele enfrentava, 1000 homens, gente, com uma queixada de jumento. A vaidade, que é o desejo de ser reconhecido. Eu vou fazer o melhor, mas todo mundo vai olhar e vai achar lindo. Eu vou fazer essa comida tão gostosa e todo mundo vai falar que está muito gostosa. O fazer para ser reconhecido é uma forma de vaidade. E essa é uma coisa que nós precisamos lutar no dia a dia. A vaidade muitas vezes faz parte da nossa vida e nós não estamos percebendo. Às vezes a gente está pensando, procurando, e é uma vaidade. Uma coisa simples, só o desejo de ser reconhecido. E isso nos faz pensar que nós podemos ser valentes e corajosos sem Deus. Nós podemos alguma coisa sem Deus? Se Ele não nos abençoar amanhã de manhã, e nós conseguirmos abrir os olhos, sentar na cama, levantar da cama, respirar, se Ele não nos abençoar com isso, nós vamos conseguir levantar por nós mesmos? O fôlego de vida se renova em nós toda manhã. Quem sou eu para achar que posso fazer alguma coisa sem Ele? E mais uma trança, A terceira trança agora foi cortada. E vem a quarta trança, a da obediência. Ele precisava, para ser um nazireu, tinha que ser obediente. Tinha coisas para ele cumprir, tinha coisas que ele precisava fazer. E muito da sua força dependia disso. Porque ele tinha que obedecer tudo aquilo que era regra como nazireu. Mas a navalha do orgulho nos faz fazer coisas inimagináveis. E a navalha do orgulho cortou a trança da obediência. Quando o orgulho aparece, a obediência se vai. Muitas vezes acontece isso até com o filho. O filho cresce, se torna bem-sucedido. Aquelas coisas que ele nunca pensou em falar e em fazer, ele começa a fazer. Por quê? Porque muitas vezes ele começa a se orgulhar, achando que tudo aquilo até então que ele conseguiu e que ele obteve, foi só mérito dele. Deus está sempre em primeiro lugar na nossa vida. E tudo aquilo que nós nos tornamos, nós temos que agradecer também aos nossos pais. Não tem como ser o que eu sou hoje sem pensar na minha mãe, sem pensar no meu pai. Não tem como olhar para mim hoje e não ver um monte de atitudes parecidas com a minha mãe e com o meu pai. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Senão a obediência sai.
mas você falou de pai, o que tem a ver? Eu vou ter que obedecer meu pai ainda velho? Não, você só vai ter que honrar. Porque a Bíblia diz que se você quiser ser bem sucedido na terra, viver muitos anos nessa terra, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Só para esclarecer por que eu falei de filho. A quinta trança, a trança da proeza. Sansão fazia proezas? Sim. Ele era cheio de façanhas, ele era cheio de atos de bravura, ele era intrépido. Como acabar com essa trança? Se era uma coisa que fazia parte dele, como acabar? Como cortar essa trança? Usando a navalha da ostentação. A ostentação que era a glória para si. A ostentação nos faz querer ou nos faz achar que somos muita coisa. Só podemos fazer proezas quando estamos vazios de nós mesmos e cheios do Espírito Santo. Aí nós podemos saltar muralhas e vencer todas as batalhas. Mas é preciso se esvaziar. Esvaziar não é fácil, gente. Não é fácil. Gente, deixar um hábito que você precisa deixar para lá não é fácil. O hábito tem um poder e uma força na nossa vida que nós não conseguimos ver. Se só para deixar um hábito que é necessário ser deixado para lá é difícil, imagina fazer alguma coisa sem Deus. Achar que podemos fazer alguma coisa sem Ele. Nós precisamos então nos esvaziar. A sexta trança é a trança da intrepidez. Sansão não temia nada. Certamente nós precisamos ser intrépidos nesse mundo. É cada coisa que a gente vai vendo, né? Cada dia uma coisa nova, cada dia uma coisa nova que a gente escuta, cada dia um absurdo novo. Aí tem hora que a gente para e fica assim, meu Deus, é preciso mesmo de intrepidez. É preciso. É preciso ter intrepidez para você manter a sua opinião bíblica diante de um monte de pessoas te criticando. Ou então você vai virar um político, que agrada todo mundo, ou uma Maria vai com as outras, que se eu penso uma coisa, mas a outra falou que é isso, então vamos deixar ser isso. Para de verdade testemunhar aquilo que você acredita de acordo com a palavra, você precisa ser intrépido. Ser diferente. Para ser diferente precisa intrepidez. Tem muitas coisas que, se você estiver num lugar que você tem que manifestar a sua opinião, se você for obrigado a manifestar a sua opinião de acordo com essa palavra, você vai precisar de intrepidez. E Sansão não temia nada, mas a navalha da inveja podia cortar essa intrepidez. Gente, inveja, provérbio diz que a inveja é podridão dos ossos. Se num ser humano, se você pensar em ossos podres, tem como ficar de pé? Não. A inveja é isso aí. A inveja é podridão dos ossos. Mas às vezes nós temos o costume de dizer que inveja é querer o que o outro tem. Não é assim que a gente às vezes olha para a inveja? Ah, fulano é invejoso porque ele está querendo o carro que o outro tem. Mas a inveja, a raiz da inveja vai além disso. A raiz da inveja é: eu não quero que o outro tenha. É muito pior, se nós podemos colocar como mais e menos, do que falar só que eu quero que o outro tenha. A inveja vai além. E a inveja, que é a podridão dos ossos, corta a trança da intrepidez. A sétima trança é a trança da prudência. Até um certo ponto, Sansão foi prudente.
Até um determinado momento ele estava sendo prudente. Ele demorou para contar a verdade. Não significa que ele não errou, né? Mas até certo ponto ele ficou: eu não vou contar, eu vou contar isso, eu não vou contar, eu vou contar isso. E ele foi, entre aspas, brincando, né, com aquela tentação. Ele ficou brincando. E a 7ª trança foi cortada com a navalha da vanglória. Essa fez despencar a última trança. Eis aí o nosso herói, sem nenhuma trança. Cabelo cortado. Essas tranças podem nos fazer refletir em alguns erros na nossa vida. Eu creio que de tudo que nós ouvimos aqui, desde a primeira, insensatez, soberba, vaidade, orgulho, ostentação, inveja e vanglória. São coisas que nós precisamos vigiar da nossa vida em todo o tempo. Isso não é só para Sansão. Isso não foi só lá para aquele tempo. Isso é real para nós hoje. Mundo real. Conviver com tudo isso, resistir a tudo isso e ter condição de levar adiante aquilo que está aqui na palavra. Ah, mas tem algumas coisas aí que não é tão assim como você falou, não. A tentação é sempre assim. A tentação sempre vem dessa forma. Ela vai vir sempre enchendo os seus olhos. E se nós nos deixamos escravizar por essas coisas, a nossa queda é certa. E depois de tudo, depois de Sansão ainda ter contado toda a verdade, depois de já ter iludido Dalila de outras formas, falando que era isso, que era aquilo, que era aquilo, que era aquilo, ele na verdade contou a verdade e ainda dormiu, descansou no colo de Dalila. E se nós descansarmos na tentação, quando você despertar, você não vai nem perceber que Deus já se foi. No dia que a trombeta soar, quem não estiver preparado, de repente naquele piscar de olhos, o tempo de preparar, o tempo de caminhar, o tempo de mudar, é esse. Não espere o amanhã. Se hoje ouvires a voz do Senhor, seu Deus, abre o seu coração. É hoje. Às vezes quando a gente está sentado aí escutando, a gente fica assim, mas por que ele está falando isso ou ela está falando isso? Ai, mas o fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, você está aqui, então é você que tem que ouvir. Se nós estamos ouvindo isso tudo hoje, é porque certamente nós precisamos alertar para alguma área da nossa vida, que isso pode estar querendo acontecer. Talvez já aconteceu, você não deu atenção, então levanta, fica de pé, vence isso. Sansão descansou, a força dele foi. A primeira coisa que eles fizeram, quando conseguiu pegar Sansão, foi furar os olhos dele. Prendeu Sansão, vazou. Um olho, outro olho. Sansão perdeu a visão. Quando nós cedemos, nós perdemos a visão. Talvez hoje você está até perdido. Você olha para frente e fala assim: meu Deus, eu não estou conseguindo ver onde o Senhor quer que eu chegue. Eu não estou conseguindo ver o que é que o Senhor quer para mim. Ah, eu já estou até fazendo isso, mas não é isso. Está confuso na minha mente. A primeira coisa é tirar a visão. Sansão perdeu a visão. Aquele homem que era valente, que com uma queixada de jumento
rodou e matou 1000 homens, agora não enxergava mais. Não conseguia mais ver nada. Foi levado para a prisão e foi colocado não sei se a gente pode chamar de aparelho, de moer grãos, um moedor. Ele foi colocado ali, era como se fosse um balde grande e tinha aquela travessa para cá. Ele era colocado ali, as mãos dele eram colocadas ali, e Sansão começava a rodar. O dia todo Sansão estava ali empurrando aquela madeira o tempo todo. O dia todo. Imagina se fosse contar os passos que ele dava, ou até quantos metros ele andava. Ele se cansava, medido em metros ele devia andar muito, mas ele não saía do lugar. Muitas vezes o ministério, ou o chamado, ou aquilo que você está fazendo, parece que fica assim. Parece que você faz, aí quando chega no final você pensa, nossa, mas eu fiz tanto, estou tão cansada, mas eu não consigo ver que eu saí do lugar. Ele começou só a andar em círculo, né? Mas aí ele começou a pensar, será que um dia isso acaba? E quando ele viu que o cabelo dele começou a crescer novamente, ia acontecer uma festa para comemorar a prisão dele. E ele quis ir nessa festa, ele foi levado nessa festa, pediu para ser colocado entre 2 colunas. E empurrando essas 2 colunas, tudo foi ao chão. Ele teve a chance? Teve. Mas foi a última. Nós ainda estamos tendo tempo de não estar na última chance. Nós temos oportunidade de cooperar com a obra de várias formas. Eu posso cooperar com o meu tempo, eu posso cooperar indo, fazendo, eu posso cooperar orando e eu posso cooperar doando. Nós temos oportunidade, não é a última oportunidade, de fazer. Por isso, não fique andando em círculo. Se levante. Sabe? Talvez no seu coração você está ouvindo e pensando assim, nossa, mas será que o Senhor quer que eu faça aquilo mesmo? Se levante e faça aquilo que Ele tem te chamado a fazer. Cumpra o propósito que está diante de você. Ainda que seja uma coisa que você olha e fala assim, nossa, mas isso é tão pouco, é tão pequeno. Comece com as pequenas coisas. O que você está fazendo, você está olhando e pensando assim, nossa, mas nem está dando fruto. Dobra seu joelho. Se você chegou onde você está, não foi por acaso. Deus tem um propósito. Então cumpra da melhor maneira possível. Gente, eu não vejo hora por aqui. Eu não sei como está o tempo. Precisamos nos manter acordados. Fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. É tempo. Sabe? Tem uma pessoa que fica sempre no seu coração e você fica assim, eu não sei como que ela está, onde que ela está, tem um número, liga para ela. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, ainda que seja por ligação, por mensagem de WhatsApp. Tem pequenas coisas que o Espírito Santo nos alerta e às vezes nós não ouvimos. Quando é no fim do dia a gente fica bravo com a gente mesmo, pensando, por que eu não ouvi? Por que eu não fiz do jeito que Ele falou comigo?
A gente ouve e pensa assim, não, mas não, coisa da minha cabeça. O tempo é agora, o dia é hoje. Não endureça o seu coração quando Deus falar. Você quer ver uma coisa? Tem como colocar uma música assim um pouco mais alta? Só um pedacinho, qualquer música. Rapidinho assim, só um pouquinho, um trechinho só. Só para eu ilustrar uma coisa que tem acontecido muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes é isso que está acontecendo. E nós temos que aprender a ouvir Deus e ter certeza que a glória é dele. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais alto. É só para vocês entenderem o que eu estou falando. Deus não deixou de falar. Deus não deixou de falar. Vocês conseguiram me ouvir? Às vezes é assim que está acontecendo. Deus está falando. Mas o barulho na nossa volta, o barulho dentro de nós, nos impede de ouvir o que Ele está falando. Ele não parou, Ele não para. Nós precisamos fazer igual Davi, fiz aquietar a minha alma. Silêncio aqui dentro agora. Faz silêncio. Tem muito barulho na sua volta? Sai de perto do barulho e vai para um lugar para você ouvir o Senhor. Ele não parou de falar. Mas nós temos dado ouvidos a muito barulho à nossa volta. Sabe? Barulho no trabalho, de gente conversando. Coisas que nós não deveríamos nem estar prestando atenção, nem escutar, nós estamos escutando. Coisas que estão falando aqui, nós estamos ouvindo aqui. E Deus continua falando. E nós precisamos aprender a aquietar nossa alma, tirar o barulho em volta de nós e não endurecer o nosso coração. Deus continua falando. Deus nunca deixou, Deus nunca desistiu, nem de mim, nem de você. E quantas vezes nós fazemos coisa que, às vezes os filhos da gente, quando são pequenos, fazem coisas que nós perdemos a paciência. E nós somos iguaizinhos aqueles filhos pequenos, pirracento, birrento, cheio de mimimi. Mas Deus não perde a paciência conosco. Os pais não perdem tanta paciência. Eu falo isso, gente, porque eu tive 3. A gente não perde tanta paciência quando os meninos começam a fazer aquelas birras por nada. Então imagine você agora diante de Deus, igual aquele menino fazendo birra lá no lugar, bem no shopping. Somos nós. Principalmente quando eu quero muito uma coisa e Deus fala, não é para você. Mas eu queria tanto, porque... É a gente fazendo aquela birrinha. E Deus não desiste, Deus não perde a paciência, Deus não se cansa. Já viu quando a gente está pregando o evangelho para alguém, aquela pessoa vai, a gente perde a paciência e fala assim, não vou falar mais nada não, desisto, quer nada não. Pensou se Deus fizesse assim com a gente? Ah, mas eu não sou assim não, nós já fomos e às vezes ainda somos. Precisamos aprender isso. De toda a lição que ficou aqui de Sansão, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir mais o Senhor. Ah, mas tem coisa que Deus não tem resposta. Tem. E todas as coisas vão assim, ó. As portas vão se abrindo. Sabe, igualzinho aquela porta automática, quando você chega lá para entrar no shopping, a porta abre. As coisas vão acontecendo assim, você vai chegando e a porta vai abrindo.
Mas você precisa aprender a ouvir. Prestar atenção em todas as direções que Ele está te dando. Prestar atenção nas orientações que você tem recebido daqui. Daqui vai a orientação para você. Vamos ver se a gente consegue daqui para frente prestar mais atenção ainda naquilo que Deus tem falado. Vamos seguir direitinho as direções que Ele tem nos dado. E quando a gente escuta, às vezes a gente vive umas coisas tão extraordinárias que quando você conta, as pessoas olham para você meio assim. Mas se você vai de acordo com a direção dele, sabe? Lá em Isaías tem um versículo que fala assim: existe uma voz atrás de nós que nos diz: este é o caminho que você deve andar. Aí você está andando e ele fala assim: vira para a direita, continua, vira para a esquerda, não, agora volta. Isso é seguir a orientação dele. Andar conforme ele está te mandando. Se ele te mandou parar, para. Fala e faça até onde ele te mandou. Não passe. Não se deixe empolgar porque está acontecendo e querer fazer além. Faça até onde Ele te mandou fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que nós orássemos. Enquanto você fica pensando, enquanto nós oramos, eu queria que você pensasse: qual a orientação que Deus deu para você? O que Deus tem falado com você? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então examine a sua conduta. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, essa é a tua palavra. Que essa palavra se cumpra na nossa vida dia após dia, Deus. Queremos entender, queremos seguir e queremos fazer aquilo que o Senhor tem determinado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor não se cansa de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel. Pai, ainda quando somos infiéis, o Senhor tem permanecido fiel. E que no nome de Jesus, nós possamos a partir de hoje, aprender a ouvir mais o Senhor. Aquietar, fazer silenciar o nosso barulho interior e ouvir mais o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.